Canal Audiobooks apresenta Historias de Maternidade para Aquecer o Coração da CEO e Canja de Galinha para a Alma. Introdução. A autora motivacional Mary Ann Hergait dizia: o amor materno é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o impossível. As mães de fato conseguem o impossível, encontrando tempo para criar os filhos, gerir casa, trabalhar, fazer trabalho voluntário, além de cuidar de seu marido ou sua esposa, de animais de estimação e dos próprios pais idosos. Não dá para entender o quanto é difícil até você se tornar mãe. Minhas colegas editoras e eu somos todas mães, então entendemos. E foi com essa compreensão que compilamos carinhosamente estas histórias, para mostrar para mães de todas as idades o quanto são valorizadas e amadas. Não homenageamos apenas mães neste livro. Incluímos também histórias sobre avós, madrastas, sogras e outras mães de nossas vidas. Essas narrativas tocantes às vezes farão você rir. Em alguns momentos chorar um pouquinho e, principalmente, farão cada mãe sentir com alegria o impacto que tem na vida de seus filhos. Tenho certeza de que você vai adorar as histórias do capítulo 1. Obrigada por ser minha professora, por ser uma parte tão importante do que nós, mães, fazemos. Em tudo que eu precisaria saber, Barbara Burns descreve como foi observar sua mãe gerenciando o próprio empório e serviço de buffet. Barbara se ressentia do negócio da mãe quando era adolescente, mas agora percebe o quanto aprendeu sobre fé e determinação, trabalho duro, responsabilidade e, acima de tudo, cuidado. No capítulo 2, obrigada por sempre estar certa, você lerá histórias que confirmam o que as mães já sabem. Estamos sempre certas. Em Convite para a Festa, nossa editora sênior, Barbara Lomonaco, conta a vez em que teve que recusar um dia na Disney com a melhor amiga, porque já tinha aceitado o convite para o aniversário de outra menina. A mãe da Barbara não permitiu que ela renegasse o convite anterior. Fazendo a coisa certa, embora de maneira relutante, Barbara foi ao aniversário e se divertiu muito no M das contas, e nos diz: minha mãe estava certa, como sempre. A colaboradora de Canja de Galinha para a Alma Mimi Greenwood Knight compartilha a história Mamãe ao Resgate, no capítulo 3, obrigada por estar presente. No caso de Mimi, a mãe dela preparou um rápido jantar especial, depois que o carro do acompanhante Dahlia teve um problema que os fez perder o jantar pré-festa de formatura. A mãe inclusive lavou, secou e passou a camisa manchada de óleo do rapaz enquanto os dois comiam, remediando mais um pequeno trauma da minha vida, segundo Mimi. Já se perguntou como consegue fazer algumas das coisas que faz como mãe? O capítulo 4, obrigada por sua força, é sobre as habilidades super-humanas que as mães conseguem desempenhar. Em Mãe Maravilha, a canadense Susan Blake nos conta sobre a vez em que sua mãe manteve os filhos calmos e felizes durante uma grande nevasca que os deixou presos por uma semana. O pai deles não conseguiu voltar para casa por dias, e a nevasca foi tão grave que chamaram os soldados para abrir as estradas. A mãe de Susan estava apavorada o tempo todo, mas nunca deixou transparecer para as crianças mesmo que, como mãe, nunca tenha estado tão sobrecarregada nem tão sozinha. O capítulo 5, obrigada pelas memórias, é sobre aqueles momentos especiais que entram para a tradição familiar, como o conto de Tony Becker, o poder curador do papel higiênico. Tony e sua mãe de 92 anos, que estava em estágio terminal de câncer, decidiram ter uma última aventura jogando papel higiênico nos quintais do irmão e da irmã de Tony. Tony conta, nas semanas seguintes, minha mãe e eu partilhamos muitas risadas depois de cada uma de nós receber telefonemas de parentes confusos, se perguntando quem teria feito algo tão estranho. Não há dúvida de que nós, mães, somos exemplos de conduta e que nossas lições persistem muito depois de partirmos. No capítulo 6, obrigada por ser meu exemplo, Lisa Hutchinson conta, enfocando o que temos, como a postura otimista que a mãe teve depois de um derrame, que a paralisou me ajudou a seguir em frente, a ter fé e a manter minha conexão com ela. Especialmente depois do falecimento, Lisa fala que o exemplo da mãe com certeza mudou a minha vida. Criar bem os filhos exige um grande senso de humor, certo?
E isso vale para ser avô ou avó também. O Aben Williarderson me fez gargalhar em A Bíblia da Vovó, que é uma das muitas histórias engraçadas do capítulo 7, obrigada pelas risadas. A avó de Raben era uma fonte de sabedoria, citando a Bíblia com frequência. Um dia, quando alguém chamou Raben de pirralha, vovó disse: "Você volte para casa e fale para ele que só os iguais se reconhecem." Raben confessa que a Bíblia da vovó, por mais suspeita que fosse, sempre resolvia qualquer problema que aparecesse no meu caminho. No capítulo 8, obrigada por ser meu porto seguro. Você conhecerá algumas mães inabaláveis no apoio incondicional aos Lhus. Sempre fiquei admirada com a história de Liam Bryant. Ela nunca deixou de me amar. A mãe de Liam foi seu porto seguro durante o julgamento por matar o próprio marido, com quem a mãe tinha avisado para ela não se casar. Liam conta: ela ficou do meu lado e me amou durante esse tempo todo. Quando os jurados me pouparam da prisão, ela fez joinha e sussurrou: "Eu te amo." Um sorriso inundou meu rosto, acreditei nela. Minha mãe me ama, não importa o que aconteça. Preparados para uma experiência que vai fazer seus sentidos se explodirem de emoção? Não guarde essa empolgação só para você. Compartilhe agora e convide o mundo a se juntar a essa aventura incrível. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com aquele amigo ou parente que também gosta de livros, podcasts. Assim você compartilha conhecimento e ainda me ajuda a fortalecer meu trabalho. Capítulo 1. Obrigada por me ensinar. Sempre que estou encrencada, pergunto ao meu coração: o que devo fazer? Ele toda vez me responde: faça o que sua mãe sugeriria. Mãe, obrigada por ser o meu farol. As partes boas. Uma mãe é uma pessoa que, ao perceber que só há 4 fatias de torta para 5 pessoas, prontamente anuncia que nunca ligou para a torta. Quando eu era criança, minha mãe comia as coisas mais nojentas. Cascas dos meus sanduíches, torrada queimada, os últimos pedaços murchos de pizza que eu sempre abandonava. Ela comia os miúdos, inclusive moela, o caule do brócolis e as migalhas de batatinhas no fundo do saco. Eram dela as bolachas quebradas e as batatas assadas com pontos pretos no meio. Ela descascava uma maçã para mim e comia a casca, o que era aterrorizante, e, quando eu terminava, ela cava com o resto de fruta ao redor das sementes. Eu achava que tinha algo de errado com ela. Minha mãe também se vestia mal. Ela nunca comprou um par de tênis decente para si mesma e as calças de moletom estavam todas gastas. Nunca entendi por que ela se vestia tão mal, pois ela sempre me comprava roupas lindas e bem na moda. Ela ainda tinha alguns casacos aveludados horríveis dos anos 1970 e eu rezava para que ela nunca aparecesse na escola com um deles. Se aparecesse, Deus me livre, provavelmente estaria comendo borda de pizza queimada e roendo um caroço de pêssego. Minha mãe me dava muita vergonha. Então, em uma manhã, finalmente entendi. Depois de comer no café da manhã as torradas que minha lhá não quis e a casca de uma ameixa, fui com ela às compras. Eu precisava de uma sandália nova para um casamento naquele final de semana. Porém, assim que chegamos ao shopping, percebi que os meus pés não estavam em crescimento. Era só uma festa. Ninguém ficaria olhando para os meus pés. Mas minha lhá, quase todos os sapatos dela estavam apertados e logo ela mudaria para um tamanho maior. Precisava de sapatos novos mais do que eu. Considerei comprar um novo vestido, mas será que eu precisava mesmo dele? Não. Minha pequena estava crescendo, assim como o tamanho das roupas dela, e não teria nada que servisse. Decidi esperar e gastar o dinheiro em coisas para ela. Quando chegamos em casa, almoçamos. Ela comeu a parte macia dos brócolis e percebi que aprendi a adorar os caules duros. Descasquei um pêssego para ela e chupei toda a polpa do caroço enquanto ela comia a parte boa. Eu queria um biscoito doce, mas só tinha 2 e eu decidi que não gostava mais tanto de biscoitos quanto na infância. Igual à minha mãe. E era por isso que ela também me deixava ficar com as últimas do pacote. Quando você é pai ou mãe, não se importa de abrir mão das partes boas. Eu não preciso de um monte de coisas novas, porque já tenho todo o necessário. Tenho minha lhá e a felicidade dela.
E tenho uma mãe, finalmente valorizo uma mãe, que um dia me deu todas as partes boas, na esperança de que eu também me tornasse esse tipo de mãe. Victor NFD de N.2 As meias de Natal da mamãe. Abra seu coração, abra bem. Há alguém esperando do lado de fora. Citado em Believe, A Christmas Treasury, por Marion Gelbrand. Nossa mãe, June Parker, era pesquisadora espiritual, historiadora, estudante da vida, jornalista e escritora. Nada disso era uma profissão, eram todas paixões. Depois que ela morreu, eu me vi em seu escritório ensolarado e organizado, mexendo nos muitos artigos de jornal arquivados, cartas ao editor e notas genealógicas, cada um perfeitamente digitado em sua máquina de escrever Selectric da IBM. Uma página chamou minha atenção. Tinha o título As meias de Natal da mamãe e dizia: Tudo Natal, vocês sempre encheram uma meia para a mamãe. Eu quero que continuem enchendo. Escolham exatamente o que eu amaria. Encontrem alguém a quem dar essa meia recheada, uma mulher na prisão ou em reabilitação, ou em um centro para moradores de rua. Esse é o presente de Natal mais precioso que eu poderia dar ou receber. Compartilhar o amor que conhecemos com alguém que realmente precise de uma dose de amor. E, dessa maneira, continuarei participando dos seus natais e continuarei a ser parte da minha maravilhosa família. Dei cópias às minhas irmãs e ao meu irmão e peguei uma cópia para mim. Nosso primeiro Natal sem mamãe se aproximava, e fui comprando alguns itens divertidos e úteis para a meia de Natal dela. Comprei uma linda meia branca e embrulhei cada item, enchendo a meia com cuidado. Encontrei uma organização em Nova York, onde moro, chamada Women Need WN, Mulheres que Precisam de Ajuda. Era o lugar perfeito para receber aquela doação. Sente a presença dela comigo, enquanto caminhava para a sede em meu horário de almoço. Contei como estava feliz de compartilhar nosso amor daquela maneira. Sabendo que ela estava ao meu lado, as mulheres no escritório da WN ficaram gratas e comovidas pelo pedido da minha mãe e prometeram encontrar uma mulher especial para receber a meia. O sentimento de amor ficou comigo ao longo do dia e, quando encontrei minhas amigas naquela noite na academia, contei o que tinha acabado de vivenciar. No final do ano seguinte, fizemos uma festa só para nós, jogos de tabuleiro, bebidas e 8 meias cheias para a Women in Need. O entusiasmo delas me ajudou a criar o evento anual Meia da Mamãe, no qual coletamos doações de itens necessários e enchemos mais de 150 meias de Natal para mulheres que vivem em abrigos para moradores de rua em Nova York. O evento cresceu e agora inclui meias para bebês e crianças, além de vale-presentes para adolescentes. Meus amigos e seus filhos são convidados para um evento em minha casa para encher as meias, beber refrescos e participar da partilha de doses de amor. Minhas irmãs e meu irmão moram em outros estados e, junto às suas famílias, enchem meias para entregar em lugares à escolha de cada um. A família estendida da minha mãe também faz doações para o evento Meia da Mamãe de diversas maneiras. Todas as doações são bem-vindas e usadas para essa causa amorosa. Todo ano, agradeço minha mãe por me dar o presente de Natal mais precioso, a oportunidade de compartilhar amor, onde ele é verdadeiramente necessário. Tudo o que eu precisava saber. Há algumas coisas que aprendemos melhor na calmaria, outros na tempestade. Willa Caber. Minha mãe era a mãe diferente. Raramente estava em casa, emulando a mulher profissional e dinâmica que só se tornaria comum na década seguinte. No ano em que completei 10 anos, mamãe comprou um empório e começou um serviço de buffet na sala dos fundos. Meus amigos chegavam da escola e encontravam as mães no meio do preparo do jantar, ansiosas para ouvir sobre o dia deles. Eu chegava em uma casa vazia com um jantar preparado pela minha avó ou que eu ou minha irmã precisávamos aquecer no forno. Nunca gostei de ir à escola, mas, durante o ensino médio, odiei completamente. Costumava angir todo tipo de doença para me livrar das aulas. Trabalhando 7 dias por semana, minha mãe tinha pouca energia sobrando para discutir comigo. A reputação do serviço de buffet dela crescera. E, por mais que parecesse impossível, ela passou a trabalhar ainda mais, o que me magoava muito.
entre projetar bolos de casamento, preparar refeições inteiras e expandir os horários do empório para atrair transeuntes madrugadores e compradores de última hora. Ela passava 17 extenuantes horas de pé. Simplesmente não lhe sobrava energia para lidar com uma adolescente teimosa de 14 anos. Então ela me punia do único jeito que podia. Não sei o que você está tentando evitar, dizia ela. Mas você não vai ficar na cama o dia inteiro, se é o que está pensando. Ela bebericava do copo de café de forma impaciente, enquanto eu tomava banho e me vestia. Nossa primeira parada era a padaria T-S, às 5h30, quando o bairro comercial estava vazio e escuro. A cozinha da T-S estava iluminada. Entrávamos pela porta dos fundos enquanto os homens da equipe, vestidos de branco dos pés à cabeça, estavam encerrando suas horas de bater massas, assar e decorar. Os negócios estavam prestes a acontecer na vitrine, onde os vendedores, incluindo a Sarah Temer, deslizavam imensas bandejas prateadas cheias de doces nas prateleiras, preparando-se para a chegada de pessoas famintas, a caminho do trem para Chicago. Encurvado sobre um banquinho com uma xícara de café fumegante, o senhor Temer indicava bruscamente onde estava o pedido que minha mãe encomendara no meio do oceano de quitutes doces e estantes de lões aromáticos. O forte sotaque alemão o fazia soar severo, mas reparei que ele sempre indicava os melhores produtos para ela. Nós arrastávamos até a perua as bandejas pesadas e lotadas de rocamboles, canudos de creme, donuts de geleia e bolinhos de café. Filões de pão quente eram cuidadosamente dispostos em grandes sacos marrons e inseridos com delicadeza em fendas e vãos, a alguns quilômetros. Mamãe estacionava o carro na rua vazia. Nós colocávamos tudo na seção de padaria do empório, logo depois da porta de entrada, para os cheiros gostosos acordarem outro grupo de madrugadores a caminho do trem. Eu odiava o empório. Com seu uxo imprevisível de clientes exigentes, eu preferia a cozinha. No fundo do prédio estreito de madeira, a cozinha ocupava um espaço imenso, com seu pé direito de 6 metros, que acumulava calor no inverno, mas nos sufocava como um grosso cobertor de calor no verão. Fileiras suspensas de luz fluorescente iluminavam a área de trabalho com um brilho cálido sobre o piso gasto de madeira e reiexos metálicos das bancadas de preparação. Eu era fascinada pela velha batedeira Robert, quase tão alta quanto eu. Tinha o dobro da minha idade, mas seu motor de som grave seguia rodando de forma canável, transformando imensas tábuas de ingredientes em massas acetinadas de bolo. O grande forno preto de pizza no canto dos fundos era diferente de todos os fornos que eu já vira, com seus 2 metros de largura por 30 centímetros de altura sobre pernas compridas, mas ele assava tortas e bolos às dúzias sem esforço. Meu primeiro trabalho do dia, geralmente era fazer donuts. Mamãe não confiava em mim para preparar a massa, então ela mesma fazia isso. Despejava tudo no tubo cônico suspenso sobre o poço de gordura. Eu deslizava o tubo sobre a piscina fervilhante, acionando a alavanca que descia os donuts um a um. O cheiro de donuts frescos e quentes era convidativo a princípio, mas ia ficando nojento conforme a fragrância de fritura permeava minhas roupas e meu cabelo. Eu revirava os donuts ferventes em panelas de chocolate e de cobertura de baunilha. Depois os soltava em imensas tábuas de granulados coloridos ou coco ralado macio, antes de dispô-los em grandes bandejas prateadas, como as da padaria. Mexi em tantos donuts quentes, quando tinha 14 anos que juro que minhas digitais foram permanentemente removidas. Mamãe talvez até fosse boa em falar comigo sobre os meus problemas e os motivos pelos quais eu não queria ir para a escola, mas eu não estava escutando. Nas poucas vezes que conversávamos, era uma batalha verbal intensa que chegava rapidamente num beco sem saída e terminava de forma abrupta com um tapa na minha cara por algum comentário impertinente. No M das contas, ela desistia de falar e só trabalhava. E eu trabalhava ao lado dela. Aprendi a limpar e a preparar camarões enormes, além de tornar atrativo um bolo salgado com camadas alternadas de pão, com carne de caranguejo ou atum, decorado como um bolo de casamento, com uma cobertura de cream cheese e apetitosas azeitonas e cebolinhas. Eu passava horas de pé, cortando com cuidado canapés a partir de lões de pão e aprendendo a decorá-los com perfeição.
Percebia a atenção que ela dava aos detalhes e o jeito que sorria ajeitando a postura quando clientes elogiavam a apresentação adorável e os sabores deliciosos da comida. Eu escutava as conversas com o rapaz das entregas, ela sabia o nome e a história de todo mundo. Eles ansiavam por revê-la e contar sobre a própria vida. Eu via como todos a respeitavam e admiravam, e tinha orgulho de tê-la como mãe. Ele limpava o chão com um esfregão pesado e passava pano nos equipamentos. Lavava pilhas de panelas, assadeiras e utensílios culinários. Não havia máquina de lavar louças, apenas eu. Minhas costas doíam de cair sobre a pia de porcelana, mas logo percebi que, se eu não lavasse aquilo, a pessoa que ficaria responsável pela limpeza seria minha mãe. Era por isso que ela estava sempre atrasada para o jantar ou nem chegava a tempo de comer. Com o tempo, entendi a tenacidade e a determinação necessárias para alcançar aquele sonho. Eu amava como ela se iluminava quando cumpríamos os prazos que constantemente a assombravam, tanto do ponto de vista da produção como do financeiro. E aprendi o preço de um sonho quando, no M do dia, ela desabava na cama sabendo que a rotina recomeçaria em algumas horas. Mas eu vi o quanto ela valorizava seu sonho e acreditava que valia a pena. Antes de terminar o ensino médio, eu já entendia de custos, shows e marketing, cronogramas e folha de pagamento. Mas, principalmente, aprendi fé e determinação, trabalho duro, responsabilidade e, acima de tudo, cuidado. Mamãe e eu nunca tivemos nenhuma das conversas tradicionais de mãe e a que se vê nas histórias. Mas, sem palavras, sobre as tortas e os bolos, canapés e sanduíches, ela me explicou tudo o que eu precisava saber. Barbara Arnburns. Mantendo a lucidez aos 95, envelhecer não é perder a juventude, mas uma nova etapa de oportunidade e força. Faz algum tempo, ando interessada em maneiras de aumentar o potencial do meu cérebro. O tempo está passando, e estou tendo dificuldade de lembrar nomes, o que eu fazia sem esforço na juventude. As pessoas que conheço que mantiveram a mente ainda em idade avançada têm algumas características em comum. Todas são física e mentalmente ativas. Exemplo, minha sogra. Regularmente. Meu marido e eu conversamos com a mãe dele, Lilian, uma mulher de 95 anos, e a visitamos. Até o momento em que quebrou o quadril, há alguns meses, ela era sicamente ativa. Entretanto, ela conseguiu se adaptar. Você quer ajuda em casa? Perguntou meu marido em nossa última visita. Eu tinha ajuda quando não podia andar. Agora consigo caminhar bem com o andador. Preciso fazer o máximo possível de coisas sozinha, respondeu ela. Lilian contratou uma pessoa para limpar a casa. Encomendava comida a maior parte do tempo e continuou vivendo de maneira independente na casa da família, grande e em estilo vitoriano. A mente dela está mais ativa do que nunca, e ela está se recuperando da fratura. Vamos lá, disse ela. Deixa eu ver se consigo derrotar vocês. Ela olhou para o papel no qual anotara perguntas. Então nos diz ou com uma coletânea tirada de seus programas de quiz favoritos. Durante o almoço, na cozinha, eu decidi entrevistá-la. Eu sei que você nunca esquece um número de telefone, aniversário ou data importante. Como consegue? Simples, respondeu. Escrevo tudo e estudo. Se eu vejo, consigo lembrar. Então declamou nosso número de telefone para demonstrar sua habilidade. O que mantém seu espírito jovem e sua mente aída? Perguntei. Para mim, é o contato com família e amigos. Já que não posso sair por aí como antes, converso pelo telefone. Me mantém conectada. Eu também me sento na varanda e observo o que está acontecendo no bairro. Gosto particularmente de observar e escutar crianças brincando. Às vezes os vizinhos passam aqui para uma visita. Minha sogra, além de ser animada e determinada, tem um grande interesse nas pessoas. Isso a mantém bem. Falar com seus filhos, netos e bisnetos também mantém a mente dela ativa e ágil, assim como assistir a programas de auditório com jogos e entrevistas. Ela se sente conectada com o que está acontecendo social e politicamente no mundo. Interação humana é um elemento crucial para manter a mente dela aida e potencializar a memória. Ela fez uma cara feia para mim porque eu estava servindo o almoço que levamos para a casa dela.
Disse que queria pedir de um restaurante e nos tratar como convidados. Mas nós gostamos de mimá-la quando a visitamos. Fazemos as compras. Meu marido faz pequenos reparos na casa. Levamos fotos dos bisnetos. Você faz algo específico para manter a memória aguçada? Perguntei. Toda noite, antes de dormir, recito o alfabeto ao contrário. Em diversas ocasiões, levei minha sogra para um check-up. A médica dela disse que tanto a genética como o estilo de vida interferem no possível desenvolvimento de demência ou Alzheimer. Pessoas que sofrem de colesterol alto, pressão alta e diabetes são particularmente vulneráveis. Os cientistas encontraram associações entre Alzheimer e pressão alta, que pode prejudicar vasos sanguíneos do cérebro. Assim, controlar a pressão também é importante. Minha sogra toma remédios para esse problema. E ela ainda cá de olho no sal ingerido. As pessoas mais velhas também precisam ficar atentas a interações medicamentosas que podem afetar a memória e o raciocínio. Lilian estimula a mente com atividades como a leitura de livros e palavras cruzadas. Ela manteve a mente ativa e curiosa nos últimos anos com este tipo de atividade, leitura, escrita, palestras e até jardinagem. Para os que estão em boas condições físicas, caminhar, nadar e dançar são algumas das atividades que podem ajudar a manter nossa mente ativa. Meus sogros foram nadadores e dançarinos assíduos por muitos anos. Eles também gostavam de viajar para lugares novos e de conhecer novas pessoas. Todas essas atividades constroem reserva cognitiva. Uma variedade de lazeres e atividades físicas mantiveram a mente de Lilian Aida ao longo dos anos. Observei que aqueles que são física, mental e socialmente ativos apresentam menos sinais de declínio cognitivo. Essa hipótese foi confirmada pela médica de Lilian, Barbara Paris, que encoraja a socialização e manter-se mentalmente ativo para manter a mente aída. Se não usar, vai perdendo, enfatiza Adra Paris, que também afirma que manter um senso de comunidade e socialização é importante. São exatamente as coisas que minha sogra faz todos os dias. Por que você acha que viveu uma vida tão longa e relativamente saudável? Perguntei a Lilian. Ela ficou pensativa, correndo os dedos por entre os cabelos brancos. Bom, acredito que comer de forma saudável, muitas frutas e vegetais, mas não demais. Tento ser otimista, valorizo cada dia e me mantenho ocupada. Tento encontrar soluções para os meus problemas sempre que possível. Tudo isso é verdade. Essencialmente, Lilian vê o copo meio cheio. Ela não perde tempo com acontecimentos negativos. Também vê o melhor nas pessoas. Sua visão positiva da vida, força de caráter e determinação para viver ao máximo e superar todos os obstáculos mantém a mente dela aída e saudável. Quando há problemas, ela busca soluções. Ela não se lamenta. Todos podemos aprender muito com pessoas como Lilian para potencializar nossos cérebros. Sorrir não dói. Antes de fazer cara feia, tenha certeza absoluta de que não há sorrisos disponíveis. Da última vez que a minha sogra de 83 anos nos visitou, perguntei como ela estava se sentindo. É uma pergunta válida. Anal, ela tinha feito artroplastia nos 2 joelhos, colocado uma haste no fêmur e recebido um transplante de fígado. Pinos estruturam seus punhos e a artrite está tão estabelecida em seus ossos que ela já não consegue mais abrir a massa de seus famosos biscoitinhos crocantes de canela. Ela anda devagar e com movimentos precisos para evitar mais uma queda, mas não parou de se mexer. Inclusive, ela e o meu sogro foram ao seu primeiro show do Jimmy Buffett neste verão e sentaram-se no gramado. Eis a questão dos meus sogros. Eles nunca recusam um convite ou uma nova aventura. Se conseguirem dar um jeito, estão dispostos a experimentar praticamente tudo. Quando precisamos que venham cuidar das crianças, temos que marcar com muita antecedência. Eles nos inspiram diariamente. Quando perguntei como ela estava se sentindo, minha sogra respondeu sem um pingo de autopiedade. Bom, quase tudo dói todos os dias. Alguns dias são melhores que outros. Mas sabe o que descobri? Sorrir não dói nadinha. Então é o que decidi fazer. Sorrir para todo mundo que encontrar. Eu talvez não consiga fazer tudo o que fazia antes, mas posso ao menos iluminar o dia de alguém. É uma sabedoria tão simples e uma mudança tão profunda.
mudar o foco do que não temos, do que perdemos, dos nossos fardos para o que podemos oferecer aos outros, é a diferença entre viver na escuridão ou na luz radiante. E essa luz, é claro, faz a jornada ser muito mais fácil para nós e para os outros. A chave para uma vida que vale a pena, eu acredito, é mudar a perspectiva, de dentro para fora, de abrir mão para dar as mãos, da autoconsciência para a consciência global, de mentes fechadas para corações abertos, de não, obrigada para sim, vamos, de julgamento para aceitação, de arrogância para humildade, de coisas para pessoas, de indiferença para amor. Você não precisa pegar no colo bebês de um orfanato distante ou assumir as despesas de uma cirurgia extremamente necessária para alguém. Não é preciso abrir uma fundação para apoiar vítimas de violência doméstica ou atravessar o país de bicicleta, arrecadando dinheiro para crianças subnutridas. Claro, se você tiver tempo, meios e capacidade física para fazer essas coisas, então vá. Faça, corra como o vento. Comece algo importante, faça enormes doações. Mas o que eu quero dizer é, às vezes a mudança chega em pacotes de papel pardo, muito menores e menos dramáticos do que aqueles com glitter e um laço rosa brilhante. Às vezes a mudança pode se parecer até demais com gentileza e empatia diárias. Às vezes a mudança começa por permitir que outro motorista passe na sua frente, por segurar a porta para uma mãe com os braços cheios de compras. Por um agradecimento gentil ao caixa ranzinza do mercado, mesmo que ele que mais confortável resmungando e franzindo a testa do que aceitando uma palavra de encorajamento, por uma gorjeta generosa para o garçom, pela oferta de algo para amenizar o ronco do estômago de um estranho faminto. Na teoria do caos, o efeito borboleta armar, que é a menor das brisas provocadas pelo bater de asas de uma borboleta, pode mudar a trajetória de um furacão do outro lado do mundo. Imagine, então, as possibilidades contidas em um único sorriso. A vovó sabe. Como correr me ajudou a curar as feridas. Aprendi que terminar uma maratona não é apenas um feito atlético. É um estado mental que diz que tudo é possível. Doanque. Fazia uma semana que minha mãe morrera, e eu não sabia como seguir com a vida. Em vez de ir ao trabalho ou para o mercado, eu me escondi sob as cobertas, desejando que eu também pudesse desaparecer. Eu tinha 28 anos e minha mãe, 54. Eu sentia que fora roubada. Então, quando recebi o e-mail de uma amiga falando de uma corrida de 5 quilômetros para arrecadar fundos para uma pesquisa de câncer pancreático, ignorei. Parecia perto demais da ferida, já que foi essa doença que levou a minha mãe. Mas algo nas palavras dessa amiga posso ajudar a organizar tudo comigo. Eu me senti obrigada a concordar, nem que fosse só para aceitar o apoio dela. Juntas, eu e minhas amigas caminhamos em homenagem à minha mãe. Tentei ignorar as camisetas de outros participantes, muitos com fotos de entes queridos que perderam. Era um lembrete dolorido de que a minha mãe já não estava disponível para me ouvir reclamar das irritações da vida cotidiana, nem para me ver casando e tendo luz. Minhas amigas e eu fomos almoçar depois e acabei me divertindo. Mas imediatamente me senti culpada. Nas semanas seguintes, consegui voltar ao mundo dos vivos. Sei que é como minha mãe gostaria que fosse. Ela era do tipo que nunca se dá por derrotada. Inclusive, quando estava grávida de mim, os médicos avisaram que, por ser diabética, estaria arriscando a vida ao me ter. Mas eu ia ter você, independentemente das consequências, disse ela. E foi justamente esse espírito que me ajudou a seguir adiante. Além disso, me manter ocupada era preferível a enlouquecer com coisas como imaginar o que teria acontecido se eu tivesse tido a chance de me despedir. O fato de que eu tive que ir trabalhar no último dia dela, em vez de pegar uma folga para visitá-la, embora soubesse que ela não estava bem, me assombrava. Mas mamãe havia incutido uma ética do trabalho seríssima em mim, me desencorajando de tirar um dia de folga. Um ano depois, para minha surpresa, eu me inscrevi para a mesma corrida. Pareceu a coisa certa. Eu conferia o site da nossa equipe diariamente, sentindo uma pontada de orgulho sempre que uma doação nos impulsionava para a meta de arrecadação. A maioria do nosso time caminhou 5 quilômetros, mas muitos membros correram 10 quilômetros quando a corrida acabou.
Notei que os corredores tinham todos uma coisa em comum. Estavam radiantes. Faziam parecer tão recompensador e fácil. Eu queria aquilo. Então, me inscrevi para uma corrida de 10 quilômetros dali a 2 meses. Considerando que eu mal conseguia correr 2 quilômetros, foi um ato ambicioso. Mas o meu namorado e eu elaboramos um plano de treinamento para que eu não chegasse em último lugar. Segui o plano religiosamente, não deixei que nada me atrapalhasse, nem uma viagem para São Francisco. Correndo colina acima e morro abaixo. Fui inundada de memórias. Eu havia morado lá depois da faculdade e minha mãe me visitava com frequência. Passei pela Bloomingdale's, lembrando a vez em que batemos boca ali, para o desgosto dos vendedores. Tudo começou quando minha irmã e eu discutimos por eu ter me atrasado meia hora para encontrá-la. Por que vocês não podem se dar bem? Perguntou mamãe. Fiquei contra ela também. Eu estava prestes a me repreender quando lembrei de algo que mamãe disse depois de receber o diagnóstico. Não quero que se sinta culpada por nada. Suas mãos com pele finíssima me abraçaram com força. Ela sabia que eu podia ser minha pior inimiga. Sempre ávida por me culpar, um peso a menos nos meus ombros. Corri com energia renovada. Nos meses seguintes, me vi rindo novamente com amigas sem vestígio de culpa. E consegui dormir sem pesadelos com os momentos nais da minha mãe. A vida parecia mais leve. Quando chegou a corrida, dei tudo de mim, não por mim, mas pela minha mãe e por tudo que ela me ensinou e continua a me ensinar. Ao correr, sempre que sentia a velocidade diminuir, eu a imaginava torcendo por mim, como Zara em todos os jogos de futebol e apresentações da minha infância. Ao cruzar a linha de chegada, eu estava preenchida pelo amor dela e por um senso de paz, a tal ponto que, pouco tempo depois, me inscrevi para uma meia maratona, canal Audiobooks Mágicos. Derrama no estádio. O espírito humano é mais forte do que qualquer coisa que possa acontecer a ele. C.C. Scott. Entrei na cozinha, onde minha mãe estava observando nossa Nespresso, intrigada. O que é isso, uma cebola? Não, mãe, é uma máquina de café. E o que são essas coisinhas cebolinhas? Perguntou, apontando para as cápsulas da máquina. Minha mãe não gosta de tecnologia nem de café, então não fiquei surpresa por ela não entender nosso aparato. Achei que ela estivesse brincando quando começou a chamar outras coisas da cozinha de cebolas. Era o 4 de julho e íamos para o jogo dos Mets em homenagem ao aniversário de 81 anos da minha mãe. Ela e minha irmã vieram para minha casa para irmos todos juntos de carro até lá. No caminho, enquanto pegávamos a via expressa, minha mãe continuava um pouco estranha. Quando meu marido fez uma curva suave para sair da avenida e evitar o trânsito, ela fez elogios excessivos às habilidades de direção dele. Chegamos ao estádio 20 minutos depois e ela ainda estava tagarelando coisas peculiares. Eu não sabia muito sobre derrames, mas me ocorreu que ela podia estar tendo um. Pedi orientações para chegar à enfermaria do estádio e a conduzi para lá sem a informar para onde estávamos indo. No elevador, mamãe começou a gritar que precisávamos ver o imperador, o que percebi ser a palavra dela para o estádio Citi Field. Aparentemente, ela fez o salto de estádio de beisebol para Coliseu para imperador romano, palavras de origem latina. Ela tentou nos desviar várias vezes do caminho para nos mostrar o imperador, enquanto eu a levava para os paramédicos. Eles eram a avaliação. Minha mãe alegremente identificou a caneta que eles mostraram como uma chave e fomos levadas às pressas de ambulância para a unidade de derrames em um hospital do Queens. As habilidades linguísticas da minha mãe estavam deteriorando rapidamente. Tivemos sorte de detectar o derrame dela a tempo de administrar o remédio TPA. Essa medicação, em termos leigos, interrompe o derrame como se desligasse um disco rígido que está começando a apagar os próprios dados. Mas o TPA é um poderoso anticoagulante, que pode matar o paciente. Houve alguns momentos tensos quando precisei tomar a decisão de usá-lo ou não. Mas eu sabia que minha mãe preferiria correr o risco de morte a permitir que o derrame continuasse agindo. Minha mãe recebeu Tupá no primeiro hospital e sobreviveu. Então fomos de ambulância até outro hospital em Manhattan, com uma unidade de derrame mais sofisticada.
Depois de um derrame, as células cerebrais incham e os sintomas pioram cada vez mais. Minha mãe foi de chamar as coisas de cebola a não saber nem o próprio nome. Mas, apesar disso, ela disse que não queria cancelar a festa de 60 anos de casamento que ela e meu pai haviam planejado para a semana seguinte. Quando apontei que ela estava perdendo muitas palavras e que não lembraria o nome de ninguém, ela respondeu: "Eles só vão pensar que sou um pouco peculiar, que já é o que pensavam de mim antes." Mesmo enfrentando uma perda profunda, mamãe continuou a ter aquele humor autodepreciativo. Quando ela lembrou seu primeiro nome e o nome de solteira, alguns dias depois, ainda não conseguia lembrar o nome de casada. Então, ela deu de ombros e disse: "Não importa muito." Isso pareceu um comentário sobre o casamento desgastado. As sequelas de um derrame são paradoxais. Quando entreguei um formulário do hospital, sem pensar, para minha mãe assinar, ela o fez com perfeição. Escreveu seu nome, nome do meio e sobrenome. Eu mostrei a ela e sugeri que escrevesse o próprio nome e lesse para si mesma quando não conseguisse lembrar. Alguns dias depois, minha mãe foi mandada para casa com o diagnóstico de afasia receptiva e expressiva. Isso significa que ela tinha dificuldade em entender linguagem falada e escrita, e em encontrar as palavras certas para se expressar. Fiz um grande cartaz com fotos de familiares e os respectivos nomes sob cada foto. Não estava ajudando na relação com meu irmão e minha irmã o fato de que mamãe estava chamando os dois pelo meu nome. Todos na família foram N pelos primeiros dias. Colocamos minha mãe em um programa de reabilitação terapêutica da fala, que ela frequentava várias vezes por semana. Quando estavam testando as habilidades dela e descobriram que ela não pronunciava os S, eu intervim para explicar que ela era de Boston, onde dizem carros motorizados em vez de carros motorizados. Deus me livre de desperdiçar as preciosas consultas pagas pelo seguro, tentando restaurar um R que minha mãe nunca pronunciou. Minha irmã se voluntariou para levar nossa mãe à terapia e a ajudar com os exercícios à noite. Durante os meses seguintes, ela frequentou a terapia da fala assiduamente e passou horas fazendo o dever de casa a cada noite, reaprendendo palavras, especialmente os pronomes e as unidades de tempo mais difíceis. Ela ainda tem problemas com pronomes masculinos e femininos, unidades de tempo e o entendimento de letras e números falados, mas recuperou quase todas as outras palavras ou encontrou substitutos. A afasia dura a vida toda e, mesmo hoje em dia, depois de 3 anos, minha mãe testa alguns pronomes antes de acertar, especialmente quando está cansada. Ela ainda frequenta um grupo de apoio para a afasia. Essa é sua nova vida, mas sei que ela se sente sortuda. Ela sabe como foi importante ter tido o derrame na nossa frente para que pudéssemos encontrar ajuda médica de imediato. Se ela estivesse em casa ou dormindo, não há como prever quanto as sequelas seriam grave. Desde o começo, minha mãe corajosamente informa atendentes de loja que teve um derrame e, por isso, tem dificuldade em encontrar palavras. Ela chama de derrame em vez de derrame, o que parece adequado, porque é como se o cérebro dela tivesse derramado uma parte das palavras. Fiquei muito impressionada com a maneira como minha mãe lidou com essa mudança dramática, já sendo idosa. Sua bravura, falta de vergonha e atitude positiva foram inspiradoras. Inclusive, apenas 2 semanas depois do derrame, ela e minha irmã voltaram ao estádio Citi Field para outro jogo dos Mets. Mamãe estava um pouco ansiosa por voltar ao lugar em que teve o derrame, mas escolheu encarar o medo de frente. Naquela primeira vez de volta ao estádio, o Imperador, minha mãe descobriu a cura para a ansiedade, as imensas margaritas que vendem no Citi Field. Ela comprou uma e bebericou o jogo todo, e toma uma margarita em todos os jogos do Mets desde então. Ela encontrou alternativas para as palavras que perdeu permanentemente e encontrou uma alternativa para assistir ao jogo sem ter um derrame, ou derrama, apesar dos altos e baixos dos Mets, destacando-se: coragem é ter medo e ir mesmo assim. Ir, eu sempre soube que minha mãe era diferente das outras. Não era só na aparência, seu porte pequeno, cabelo preto e olhos amendoados escuros contrastavam com as loiras monumentais que acompanhavam as outras crianças da escola. A fala dela era temperada com sílabas extras,
E às vezes as palavras saíam na ordem errada. Não me incomodava que ela fosse diferente, anal, eu também era diferente dos meus amigos. Por fora, nossa casa parecia qualquer outra casa do bairro. Mas, por dentro, lindas bonecas vestidas com quimonos coloridos posavam em redomas de vidro. Nossa geladeira e despensa tinham comidas que as outras crianças nunca haviam visto. Eu nunca pensei no significado desses itens, eram apenas mais uma parte da minha vida. No almoço, outras crianças pediam para trocar os biscoitos e doces das suas lancheiras pelas bolachas de arroz que eu levava. E me pediam para mostrar como dobrar quadrados de papel em pequenos brinquedos como gatos, cestas e pássaros, do jeito que minha mãe me ensinara. Se havia alguma maldade dirigida a nós, eu e meus irmãos éramos protegidos dela pelos nossos maravilhosos professores e demais adultos da nossa vida. A única coisa que me incomodava era não ter parentes por perto. Outras crianças iam visitar seus primos e falavam das tias e dos tios. Os meus parentes viviam do outro lado do globo. Eu sabia que tinha primos, mas só os vira em fotogramas. Quando mamãe falava com as irmãs pelo telefone, usava uma língua que parecia misteriosa e divertida. Na época do Natal, ganhávamos lindos cartões com letras de aparência estranha. Foi só quando me inscrevi para uma aula de japonês, na faculdade, que percebi o tamanho da adaptação que minha mãe teve que fazer ao seguir o marido para a terra natal dele. Até então, o Japão era, para mim, uma terra exótica e distante, na qual as pessoas falavam de maneira diferente e comiam alimentos que não encontrávamos na maioria dos restaurantes do meio-oeste. Graças aos estudantes internacionais do campus, fiquei sabendo mais sobre os costumes e a cultura. Nas aulas, consegui aprender várias palavras e frases, mas houve poucas oportunidades de praticar depois que virei professora. Depois, eu mesma me tornei mãe. Meus filhos herdaram os meus cabelos e olhos escuros, mas não eram as únicas crianças de descendência asiática na escola. A essa altura, havia outras, crianças adotadas por pais caucasianos, bem como liuji imigrantes. Eles também foram ensinados a celebrar as diferenças. Quando minha filha mais velha era pequena, eu e minha mãe a levamos para visitar nossa família no Japão. Adorei visitar os meus parentes, mas foi frustrante não conseguir me comunicar com eles. Em passeios para fazer compras, os meus primos ficavam de olho em mim como cariam em uma criança pequena, sabendo que eu não conseguia ler as placas da rua ou fazer compras sozinha. De novo, eu era diferente. Agora eu tinha a mesma aparência que os outros, mas me destacava por não conseguir entender a língua. Era assim que minha mãe se sentia quando chegou aos Estados Unidos. Agora que me aposentei do trabalho de professora em tempo integral, posso focar em alguns dos meus objetivos anteriores. Um deles é aprender a falar japonês fluentemente. O único ano de aula que fiz durante a faculdade não foi o suficiente para me permitir ter conversas com meus tios e primos quando eles vinham visitar. Eu quero conhecer melhor esses parentes. Quero aprender do que eles gostam e não gostam, conhecer o cotidiano deles e compartilhar histórias sobre os dois lados da família. Dizem que é mais difícil aprender uma língua nova depois de adulto, e eu diria que é verdade. Mas estou curtindo essa nova aventura. 4 dias por semana, sento-me em uma sala com pessoas de metade da minha idade. 4 noites por semana, eu me debruço sobre o dever de casa e completo as listas de exercício com diligência. Pode ser mais difícil para mim absorver o vocabulário novo, mas agora tenho tempo para exercitar e praticar. Estou estudando por mim, não por uma nota. E, mais que isso, estou valorizando a conexão com a minha cultura. Todas as noites, quando termino o dever de casa, chamo a minha professora particular para revisar o que escrevi. Ela está feliz por eu ter iniciado essa empreitada. Deve ter sido difícil para ela ter que ser minha intérprete em todas as viagens para o Japão e em todas as visitas dos nossos parentes. Se eu caruente, poderemos dividir a carga. Mas, além disso, estamos construindo uma conexão preciosa com a terra que ela amava e teve que deixar. Eu ainda acho que minha mãe é diferente. Ela é diferente por ter tido a coragem de deixar para trás tudo o que conhecia para ir a um lugar distante e construir uma nova vida. Ela teve a inteligência de aprender a se imiscuir naquela sociedade desconhecida e criar 3 filhos.
ensinando pelo exemplo a importância do trabalho árduo, da perseverança e do respeito aos outros. Espero que eu também seja diferente e que os meus filhos e netos admirem a diferença. A garota com cachos dourados, como a borboleta, eu também despertarei no meu tempo. Deborah Taskin, mas eu não quero cuidar da vovó. Eu tinha 17 anos e era o primeiro dia das férias de verão. Minha expectativa era passar o melhor verão de todos. Em setembro, começaria o meu último ano da escola e, depois da formatura, eu teria que arranjar um trabalho. Aquele era o último verão em que estaria completamente livre e, agora, minha mãe estava tentando roubar esse momento de mim ao me forçar a tomar conta da minha avó. Ela morava a 100 quilômetros de casa. Se eu fosse ficar com ela, ficaria longe de todos os meus amigos. Minha avó tinha 80 anos e diabetes. Ela estava mal, e era apenas uma questão de tempo para o pé dela ser amputado. Também precisava de uma dose de insulina todas as manhãs. Eu teria que aprender a dar a injeção nela, fazer todas as refeições, fazer todo o trabalho doméstico e lavar as roupas, além de levá-la à consulta médica semanal. Não era justo. Embora fôssemos uma família grande, ninguém mais podia ou queria cuidar da vovó. Disseram para mim que, se eu não cuidasse dela, ela teria que ir para uma casa de repouso. O imenso peso da culpa foi colocado em meus ombros. Se eu não concordasse, seria uma adolescente egoísta, terrível e mimada, que só se importava consigo mesma. Passei pouquíssimo tempo com a vovó quando era criança e mal a conhecia. Esse seria o pior verão da minha vida. Pratiquei as injeções em uma laranja, mas, da primeira vez em que dei a dose de insulina nela, quase vomitei. A dieta dela era bem restritiva e a comida tinha de ser medida e cozinhada de um jeito específico. Ela me culpava pelo que considerava comida sem gosto. Eu sentia saudade dos meus amigos e sabia que estavam se divertindo no shopping e em encontros. Eu não ia ter encontro nenhum naquele verão. Minha vida acabara. As únicas leituras disponíveis na casa dela eram revistas National Geographic dos anos 1970. Perguntei se tinha alguma outra coisa para ler e ela disse que achava que havia um dicionário na mesa. Eu tinha a sensação de que, antes do final das férias, estaria lendo o dicionário e grata por ele estar ali. 2 vezes por dia, eu precisava trocar os curativos do pé direito dela. 2 dos dedos estavam pretos. Era apenas uma questão de tempo até eles caíssem nas bandagens ou tivessem que ser amputados. A cada troca de curativos, eu rezava para que os dedos ainda estivessem grudados ao pé. Ela usava cadeira de rodas, e um dia eu a empurrei para o jardim, sob a sombra de uma árvore, e me sentei ao lado dela. Uma borboleta passou por nós, e ela sorriu pela primeira vez desde que eu chegara. Quando eu era menininha, amava borboletas. Eu as caçava, mas nunca as pegava porque, se a gente as pega, elas morrem, disse ela. Tentei imaginar minha avó como uma menininha que adorava borboletas, mas não consegui. Era só uma senhora doente e eu estava presa a ela. Quando eu era jovem, tinha cachos dourados e lindos que passavam da minha cintura. Inclusive, quando eu me sentava, tinha que afastar meu cabelo para não me sentar nele. Todo mundo tinha inveja dos meus longos cachos. Minha mãe passava os dedos pelo meu cabelo à noite e amarrava pequenos laços ao longo dele para fazer os cachos, contou. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Tive que tomar conta das minhas 2 irmãs e dos meus 3 irmãos. A partir daí, eu tive que cozinhar e limpar a casa sozinha. Meu pai era um homem quieto, nós mal conversávamos. Eu tive que abandonar a escola no 4º ano. Chorei por não poder mais ir à escola. Depois, quando ela não podia mais sair do quarto, achei melhor apenas me sentar ao lado dela, sem tentar conversar. Escutávamos juntas os sons ao nosso redor e, quando era hora de partir, eu dizia um simples tchau, mãe, obrigada para completar o dia. Assim, aquele mundo pelo qual eu cara em luto naquele dia no carro foi substituído por um novo mundo, um mundo do qual mamãe era dona, que ela controlava e aceitava. Assim, deu uma oportunidade a ela. E aí, magicamente, virou um mundo no qual ela me permitiu entrar depois que abri mão das minhas próprias expectativas confusas e a deixei me mostrar como se fazia.
Era um mundo com hortas adoráveis para cheirar e acariciar, graciosos guardanapos se acumulando em uma linda pilha. Era um mundo de caminhadas silenciosas e gentes, do prazer na aventura de uma ida ao mercado, um mundo onde sapatos de pares distintos não importam e onde uma tarde de patinação no gelo é tudo de que precisamos na agenda. No mundo dela, ela me mostrou a beleza do silêncio e a plenitude de duas cadeiras, lado a lado. Ah, mamãe, você me deu colo e me ajudou quando eu era pequena e você era adulta. Agora, justo quando pensei que seria a minha vez de ser a adulta, você me mostrou novamente como se faz. Não deveria ser surpresa uma coisa não ter mudado. Foi você quem pegou a minha mão para mostrar o próximo novo passo. Obrigada, mamãe, por todos os dias maravilhosos, de antes e de agora. O presente da vovó, os livros são os amigos mais silenciosos e constantes. São os mais acessíveis e sábios conselheiros e os professores mais PACINTs. Faz muitos anos que a minha avó se foi enquanto estava viva, não éramos particularmente próximas, encontrávamos-nos com pouca frequência e cada conversa era um esforço. Como é possível que uma mulher cuja vida tenha se sobreposto tão pouco à minha me influencie de maneira tão profunda? Esta é a história de uma avó que amava uma menininha e a agraciou com um presente. Ela não sabia se receberia agradecimentos. Essa avó sabia que o que tinha para dar era um dos melhores presentes que uma criança poderia receber. A minha avó morava sozinha em um apartamento distante, em um prédio grande e imponente que meu irmão, minha irmã e eu chamávamos de o castelo. Ela era muito estudada, falava várias línguas, viajava pela Europa sozinha, colecionava antiguidades e gostava de ouvir óperas. O apartamento dela era decorado com essas antiguidades e repleto das centenas de livros que ela lia e dos quais sempre falava. Eu morava no subúrbio de Long Island e só a via mais ou menos uma vez por ano. Meu pai ligava para ela nas noites de domingo e me pedia para falar com ela. Eu resmungava só com a ideia. Meu pai me lançava um olhar insistente, querendo dizer que eu não tinha escolha. Repetia que ela tinha saudades e que me amava, mas eu nunca acreditava muito nele. Ela sempre me perguntava sobre a escola, o que eu estava lendo e aprendendo. Eu era uma péssima aluna, que nunca conseguia prestar atenção e que se agitava na carteira. Queria estar do lado de fora, brincando e conversando com os meus amigos. Eu pegava o telefone com relutância e conversava com ela por alguns longos momentos. Queria que essa senhora sacasse o que significa viver, pensava eu ao colocar o telefone no gancho. A inabilidade dela de reconhecer o que era importante ficava mais evidente do que nunca na hora de dar presentes. A cada ano, na manhã de Natal, meu irmão, minha irmã e eu corríamos escada abaixo e víamos a linda árvore cercada de pacotes brilhantes. Mergulhávamos na pilha com imenso deleite, rasgando as embalagens para revelar os brinquedos da moda. Em algum momento, eu reparava em um pacote com aparência esquisita enado sob a árvore, que só podia ser da vovó. Ela nunca usava papéis de presente tradicionalmente natalinos e os pacotes dela sempre tinham tás amarelas, laranja ou lavanda. Todo ano eu pegava o pacote, sentia seu peso, batia nele com um punho para ouvir um baque seco. Outro livro, como todo ano, pensava eu, prontamente deixando-o de lado sem sequer abrir. Eu brincava alegre com os meus brinquedos na manhã de Natal e nos dias, e até semanas, seguintes. Em algum momento, eu abria o presente da minha avó e passava os olhos pelas páginas do livro escolhido para mim. Minha avó escrevia em cada livro, com sua letra elegante e bonita, para Elizabeth Rose, com avor, da vovó. Eu lia o livro e, às vezes, memorizava o texto. Ainda não considerava como uma brincadeira ou diversão, e sabia, no fundo do coração, que ler um livro ou falar da escola não era divertido para uma criança. Conforme os anos passaram, os meus interesses escolares permaneceram mínimos. Tudo era chato e formal demais para mim. Eu estava resistindo mais do que nunca a falar com vovó nas tardes de domingo. Escola, livros e as coisas interessantes que aprendi ultimamente eram assuntos chatos de gente velha. A vovó não sabia que eu só me interessava pelas minhas amigas, roupas e meninos. A cada Natal, havia mais livros sob a árvore.
reforçando a minha crença de que ela não se importava muito. Embora eu não tivesse muito interesse na escola, tinha uma imensa paciência com crianças mais novas. O vizinho da frente me pediu para ajudar a lhá dele com a lição de casa depois da escola. Conseguia ensiná-la do jeito que gostaria de aprender. Eu inventava músicas e histórias para ajudá-la a memorizar fatos e fazíamos jogos para testar o que ela tinha aprendido. Um dia, a mãe dela armou: "Você devia virar professora quando crescer, Liz. É tão boa em ajudar crianças." A princípio, a ideia me pareceu ridícula. Eu era uma péssima aluna. Como seria possível? Aos poucos, a ideia criou raízes e decidi dar uma chance à universidade. Ter um objetivo facilitou as coisas e comecei a me empenhar. Escolher as matérias e ter professores diferentes também me convinha. No meu segundo semestre, minha primeira matéria obrigatória, literatura infantil. A professora falou de trazer os livros infantis à vida, de encher o mundo das crianças com um vocabulário rico. Era a minha aula favorita e eu sempre ficava ávida para participar de cada discussão. Mais ou menos na metade do semestre, a professora discutiu as diferenças entre um livro infantil de determinada época e os que se tornam clássicos atemporais. Ela mostrou uma lista de livros com o projetor, incluindo vencedores da medalha Nobel ou do Caldecott. Foi então que senti um aperto na garganta. Armada com uma versão manuscrita da lista de clássicos da minha professora, corri para casa, deixei os livros da faculdade no chão e parti para o porão. Ali, no canto de uma estante empoeirada, estava a coleção mais incrível de livros infantis que uma professora poderia querer. Conforme corri os dedos pelas lombadas de Frederico, histórias do balé, o trompete do cisne Storch Little, as memórias começaram a me inundar, memórias de ganhar aqueles livros, encarar aquelas páginas tarde da noite, enrolada na cama e observando lindas ilustrações. Eu me lembrava da minha avó, lendo Frederico para mim, de Léo Lione, em uma visita de primavera. Eu tinha tanta certeza de saber o now que descobrir que eu estava errada me deleitou. Foi então que percebi que não me lembrava da maioria dos brinquedos que ganhei em todos aqueles natais e, com exceção de uma boneca antiga, nada daquelas pilhas de brinquedos chegou à minha idade adulta. Na verdade, a maioria foi descartada logo depois que os usei, ou quebrou, ou foi embora em vendas de garagem, e agora eu me deparava com um tesouro que não trocaria por nada. Quando abri a obra Make Way for Ducklings Abram Alas para os Patinhos, vi a letra elegante e familiar da minha avó com os dizeres: "Para Elizabeth Rose, com amor, da vovó." Amor era justamente o que a minha avó me dera por tantos anos. Ela resistiu à alegria de uma criança entusiasmada, abrindo um brinquedo caro e escolheu dar um presente que era parte dela. Não me deu o que eu achava querer na minha cabeça de criança, mas aquilo de que ela sabia que eu precisaria um presente para a alma que duraria a vida toda. Agora eu via como ela fora sábia e como cada livro tinha sido cuidadosamente escolhido para épocas distintas da minha vida. Nesse dia, eu me sentei para escrever uma carta à minha avó. Expressei tanto quanto podia que eu estava gostando muito da faculdade e como minha coleção de livros era um tesouro. Escrevi sobre minhas memórias felizes de leitura e como eu soube que era amada. Coloquei a minha carta numa caixa com uma almofada que tinha um patorial desenhado. Parecia o pato na capa de Make Way for Ducklings. Escrevi: "Essa carta era tanto para mim como para ela." E eu estava planejando falar mais da faculdade e saber mais dos livros favoritos dela a cada vez que conversássemos. Às vezes, o que planejamos nunca acontece. Logo depois de receber a minha carta, minha avó faleceu. Minha tia que morava perto dela contou quanto as minhas palavras a comoveram nos dias finais. Continuei a regar a semente que ela plantou tanto tempo atrás. Terminei a graduação e me formei com honrarias, depois fiz mestrado em remediação de leitura. Eu me tornei professora e tentei ao máximo plantar essas sementinhas em todos os meus alunos. Às vezes, consigo ver o mundo das palavras se abrindo diante dos olhos deles. Alguns alunos se agitam e não prestam atenção. Mas não perco as esperanças, nem sinto que os esforços são vãos em mudar a vida deles, ou que a semente não criará raízes.
Sei que eu não preciso ver o produto now para acreditar que um trabalho que comecei pode levar muitos anos para chegar ao now. Hoje em dia, percebo que meus momentos mais felizes são quando consigo desviar alguns momentos de um dia ocupado para apreciar um bom livro. Embora os meus filhos agora consigam ler sozinhos, ainda tenho prazer em ler em voz alta para eles. No último verão, lemos Island of the Blue Dolphins, a Ilha dos Gonhos Azuis, e eles resmungavam toda vez que eram chamados para ouvir a história. Sem me abalar, eu lia, e, ao final de cada sessão, eles sempre pediam por mais. Agora, considero meus momentos de leitura pacíficos, um mundo de possibilidades, superado apenas pela igreja. Quando abro um livro novo, sinto a sombra da minha avó ao meu lado e é como se, no interior de cada livro, estivesse escrito, para Elizabeth Rose, com amor, da vovó. Obrigada por estar sempre certa. As crianças não caem com você se fizer tudo direito. É o único trabalho em que quanto melhor você for, é menos provável que precisem de você no futuro. Quando saí do ônibus escolar e olhei para a casa, suspeitei que ela sabia. Ela estava espiando pela cortina da janela da cozinha. Enquanto eu passava pela calçada, meus 5 irmãos passaram correndo por mim, mas eu passei vagarosamente, chutando os cascalhos até chegar à porta dos fundos. O cheiro amanteigado de biscoitos recém-assados preencheu o ar quando abri a porta e tirei os sapatos. Meus irmãos tentavam pegar os biscoitos, enlouquecidos, e minha irmã batia nas mãos deles. Minha mãe parecia ignorar o caos enquanto secava as mãos no avental e me encarou, analisando os meus olhos. Vestindo as luvas térmicas, ela tirou mais uma fornada de biscoitos com pedaços de chocolate, sem desviar um olho dos meus irmãos esfomeados e o outro da minha mochila. Eu fui direto para o quarto, com a cabeça baixa. Fechei a porta e logo escutei uma batida suave. Vicky, posso entrar? Perguntou ela com sua voz baixa, enquanto eu observava a maçaneta girar. Ela desamarrou o avental manchado de farinha e esticou os braços para mim. Precisei ligar para a secretaria da escola para descobrir. Você não precisava ter feito isso. Você o quê? Eu não conseguia acreditar que ela seria enxerida a ponto de ligar para a escola e descobrir quem tinha entrado para o time de líderes de torcida. Mas então os braços dela me envolveram. Imediatamente senti a empatia dela e comecei a chorar, enquanto relatei todos os terríveis detalhes. Entre soluços, de alguma forma, consegui reconstruir a cena toda. Mãe, elas colocaram o nome de todo mundo que entrou para o time num cartaz branco imenso na parede da secretaria. Dava para ver do corredor que o meu nome não estava lá. O nome da Megan e da Sarah estavam lá. Você acredita que elas conseguiram e eu não? Elas não sabem fazer aéreos, nem o wick-hack para trás. Ela apenas me ouviu e acenou com a cabeça, enquanto eu relatava os detalhes doloridos de como o nome das minhas amigas estavam na lista, mas o meu não. Chorei muito, recontando cada minúcia estilhaçante, e ela apenas ficou sentada me escutando e me fazendo cafuné. Mãe, eu até esqueci um verso do canto de guerra esquimó. Você acredita? Ela olhou para o lado quando falei isso e eu percebi que estava tentando abafar uma risada cobrindo a boca. Como você consegue rir disso, mãe? Não é engraçado? Desculpa, Vic. Aqui me lembra do meu 2º ano. Quando eu tentei participar do setor de bandeiras da banda marcial e Kay derrubando a bandeira no teste, os olhos azuis dela brilhavam e ela me encarava diretamente, então jogou a cabeça para trás numa risada. Não pude deixar de rir um pouco entre as lágrimas que enchiam os olhos. Você entrou no time? Perguntei, meio rindo e meio chorando. Claro que não. Estava tremendo tanto que fiquei surpresa de ter conseguido girar a bandeira pelo menos uma vez. Rimos juntas e ela secou os meus olhos com um lenço, segurando o meu queixo com as mãos ásperas. Vicky, sei que você está arrasada agora e eu também fiquei decepcionada. Mas você logo encontrará outra coisa que ama fazer e então vai rir de tudo isso. Tive de admitir que já não estava com vontade de vomitar. Ah, não começa, falei entre risos, batendo com força no braço dela. Estou cansada de ouvir todo mundo dizer que vai ficar tudo bem e que eu posso tentar jogar basquete. Ainda segurando o meu queixo, ela disse, Vicky, estamos tentando incentivar você. É claro que ela tinha razão.
Eu a abracei e, enquanto olhava por sobre o ombro dela, percebi que os meus 2 irmãos mais novos tinham entreaberto a porta e estavam nos espiando. Mas ela não se abalou e continuou secando meus olhos até eu sorrir para ela. Desde que consigo me lembrar, minha mãe sempre parecia saber exatamente o que dizer e sempre deu a cada um de nós a atenção de que precisávamos. Apesar de ter que cuidar dos problemas de outras 5 pessoas, mamãe me fazia sentir que o meu problema era a única preocupação dela. Cada um de nós era, em momentos diferentes, a única preocupação dela. Depois de secar as minhas lágrimas e de ouvir a minha história de lamentação, ela disse algo que nunca esqueci. Embora eu estivesse arrasada, minha mãe soube exatamente como amenizar a minha dor. Daquele dia em diante, ela analisou nossas muitas conversas com 2 frases simples. Vicky, mantenha o queixo para o alto. Assim vai enxergar o que está a caminho. E ela estava certa durante todas as decepções do ensino médio. De alguma maneira, ela me fez sentir que a crise da vez passaria e que haveria algo novo me esperando. Apenas um mês depois de me consolar, ela foi a primeira a me parabenizar com outro prato de biscoitos, quando eu entrei para o time de ginástica artística. Nunca me esquecerei daquele dia, porque a minha mãe deu o presente mais simples e mais importante que uma mãe poderia dar a uma lhá. Ela não me deu um jean daguês ou um rádio pelo qual andava implorando. Ela me ensinou a ter compaixão. Ela me ensinou que uma mãe coloca as necessidades dos filhos acima das próprias. E usei esse presente para ajudar meus 2 filhos a lidarem com os momentos mais difíceis. Sempre que eu os abraço e incentivo com as palavras da avó deles, tá mais fácil secar suas lágrimas. Minha mãe criou meus 5 irmãos, e eu para que mantivéssemos o queixo para o alto e sempre buscássemos o próximo desaú. E no melhor estilo materno, nunca pediu nada em troca, bom, talvez alguns biscoitos de chocolate. O tour de foz da mamãe. Uma mãe entende o que uma criança não diz. Provérbio judaico. Eu nunca fui afeita a casamentos arranjados. Não que eu tenha encontrado a pessoa certa por conta própria, mas não consigo imaginar os meus pais sendo capazes de encontrar essa pessoa. Entretanto, percebi que algo muito similar aconteceu. Deixei que minha mãe tomasse uma das decisões mais importantes da minha vida, que me levou a um tipo de casamento. Permiti que ela escolhesse a minha faculdade. Como chegamos a esse ponto é uma história interessante e o resultado prova que, a despeito do estresse, do trabalho e de algumas brigas, o processo de admissão na faculdade dá certo no final das contas. Como aluna esforçada e exemplar no ensino médio e primeira a sair do ninho, meu processo de escolher uma faculdade foi dramático e em alguns momentos nos perguntamos se daria certo. Tudo começou no meu 2º ano do ensino médio, quando os meus pais, também esforçados e exemplares, decidiram que devíamos começar a lidar com o processo de admissão da faculdade. Eu me lembro de folhear o imenso guia universitário que me deram em um final de semana gélido de inverno e de marcar quais faculdades me interessavam. Não era surpresa que a maioria estivesse abaixo da linha Mason-Dixon, e acabei caindo na Carolina do Norte. Mas, para chegar lá, minha mãe e eu embarcamos em uma jornada que nos levou das montanhas do Tennessee às margens do lago Michigan e que mostrou como sou abençoada. Sabe, a capacidade de decisão não é o meu forte. E minha mãe permitiu que eu fizesse o que agora percebo ter sido uma série de visitas totalmente errática a universidades, motivada pela minha inabilidade de escolher. Começou aos poucos, com visitas inseridas nas férias em família. Eu fiz um tour por Tulane, quando meu pai teve reuniões de negócios em Nova Orleans, e fui a William and Mary, em uma viagem de feriado para Williamsburg. Mas, conforme o último ano do ensino médio se aproximava, sem ideia alguma de para onde eu iria, a urgência aumentou. Logo minha mãe estava liderando nosso time de 2 pessoas. Ela fez uma planilha manuscrita para registrar as informações e a minha percepção sobre todas as universidades nas quais me inscrevi. Nossa mesa de jantar se tornou a central universitária, na qual minha mãe reescrevia minhas inscrições em sua letra bonita e regular, mantinha-nos em dia e planejava uma série de viagens de carro. A minha jornada para a faculdade exauriu nós 2. Mamãe era minha parceira, alguém tão envolvida quanto eu.
que entendia a inquietação, o trabalho e a exasperação envolvidos em conseguir uma vaga de faculdade para mim. Minha mãe procurou ex-orientadores universitários para conseguir respostas, marcou entrevistas em campus, visitas e hospedagens nos intervalos entre o trabalho dela e os meus estudos. E lá íamos nós. Visitamos muitas faculdades, grandes e pequenas, urbanas e rurais, das galinhas azuis de Delaware às aranhas de Whitman, e várias entre os extremos. Às vezes, meu pai vinha conosco, às vezes, minha melhor amiga ou minha avó. Mas geralmente éramos só nós duas, e era assim que eu mais gostava. Apesar do meu desejo inicial por um lugar quente, a ideia de ir para a Northwestern University, em Evanston, Illinois, alojou-se em minha mente como uma sinusite teimosa. Fiz um tour pela faculdade e fui entrevistada por um representante institucional, e então fui rejeitada de imediato. Infelizmente, fiquei tão obcecada pela Northwestern que nenhuma outra universidade parecia adequada. Fiz e comi uma torta de maçã inteira em um surto de autopiedade e em seguida anunciei que não estava interessada em nenhum outro lugar. Encarando-me do outro lado da mesa de jantar, é um milagre que minha mãe não tenha arremessado o pesado guia universitário em mim. Em vez disso, ainda bem, ela fez o que faz de melhor. Virou a situação a nosso favor, planejou uma viagem repentina e lá fomos nós de novo. Em Nashville, tivemos nossa primeira experiência com música country. Na Virgínia, vimos a palmeira mais setentrional. E, em Delaware, meus pais me ofereceram um carro novo se eu escolhesse a universidade estadual. Mas, ainda assim, eu estava paralisada, nervosa e assustada, teimosa e incapaz de decidir. A última faculdade que visitamos foi a Wake Forest University, em Winston-Salem, Carolina do Norte. Quase não chegamos lá, já que, no meio das 8 horas de viagem de carro, anunciei de maneira dramática que ainda acreditava que a Northwestern era o único lugar para mim. Minha mãe parou no acostamento e disse: "Se você não for dar uma chance para esta faculdade, vou dar meia volta agora e parar de desperdiçar nosso tempo." Ela não estava de brincadeira. E estava certa. Eu calei a boca e seguimos adiante, chegando em Winston-Salem. Fomos até uma encosta arborizada que se abria em uma imensa planície verde. "É lindo", disse minha mãe. Mas eu franzi a testa, relutante em emitir um julgamento rápido demais ou, pior, ser forçada a gostar. Depois do tour pelo campus, mamãe estava obviamente entusiasmada. "Então, o que você acha?" Resmunguei algo sobre o ginásio esportivo ser muito longe do campus. Uma reclamação interessante vinda de uma garota sem interesse nenhum em esportes. Eu ainda estava travada, e minha mãe percebia. A taxa de matrícula precisaria ser paga em breve, e os meus pais já haviam gastado uma quantia imensurável de tempo e dinheiro tentando me ajudar. Era hora de estabelecer um limite. Minha mãe deixou claro que eles não pagariam 2 taxas. "Aimee", disse ela, "a Wake tem uma ótima reputação. É pequena, mas não pequena demais. Olhe em volta. É linda. As pessoas são gentes e agem como uma família. O que tem de errado?" Eu não respondi. Ela continuou: "Acho que vou comprar um adesivo para o nosso carro. O que acha?" Concordei, sem me sentir compelida a discutir por um adesivo, aceitando a situação ao dizer a mim mesma: "Anal, é só um adesivo." Mas nós duas sabíamos que era mais que isso. Naquela noite, escutei minha mãe falando com meu pai ao telefone, numa espécie de código. Bom, compramos um adesivo para o carro, Dan, e acho que os dois suspiraram de alívio. O adesivo era o tipo de comprometimento com o qual eu conseguia lidar. Minha mãe me conhecia e parecia saber um pouco. Psicologia também. O adesivo virou a taxa de matrícula, que por sua vez virou a matrícula em si. E, no final do meu ano de caloura, minha mãe e eu olhamos novamente para a vastidão verde do campus. Desta vez, as coisas estavam diferentes. Desta vez ali era o meu lar. Estávamos em balanços que haviam sido instalados como projeto de um aluno do curso de arte. Eles tinham palavras como sonho e canança e esperança e amor escritas, e eu estava chorando, porque de fato amava aquele lugar.
O fato de eu ter me apaixonado tão rápido e tão completamente, depois de tanta hesitação e dúvida, tornava tudo mais doce. E ir embora dali, mesmo que fosse só durante o verão, era uma das coisas mais difíceis que eu já tinha feito. Minha mãe sabia disso. Era por isso que estávamos nos balanços. Assim como precisei ir aos poucos para chegar ali, precisei ir aos poucos para partir. Então balançamos por um tempo, até minha mãe dizer: Aimeida, é hora de ir. E, embora eu não quisesse, senti vontade de canar nela. Enquanto caminhávamos até o carro, um poste iluminou o adesivo, que começou tudo, e eu soube o porquê. A especialista em fertilidade. O amor de mãe é o combustível que permite a um ser humano normal fazer o impossível. Marianne C. Garrett. M. Marianne C. Garrett. Minha mãe era uma mulher especial. É difícil colocar em palavras, mas, de alguma forma, todos nós acreditávamos que ela tinha um dom especial, como se ela sempre soubesse mais do que demonstrava. As premonições dela sempre eram precisas. No fundo, eu sabia que tinha herdado essa habilidade, mas falava muito pouco dela, apenas quando uma das minhas predições se provava acertada. Eu estava morando na Califórnia na década de 1990, casada e com uma lhá de 5 anos. Estávamos tentando ter outro Liu, sem sucesso. Nos últimos 4 anos, liguei para minha mãe, e ela fez a pergunta usual. Então, quando você vai ter outro Liu? Eu tinha 8 irmãos, então, ter uma lhá única era inconcebível para ela. Expliquei para ela que havia marcado uma consulta com uma especialista em fertilidade. Ela respondeu conforme o esperado: você não precisa de uma especialista em fertilidade, você só não está rezando o suficiente. Garanti a ela que rezava, mas que, infelizmente, àquela altura, eu precisava de mais do que orações. Meu 32º aniversário estava chegando e eu realmente queria respostas. Alguns dias depois, minha amada mãe, que mal tinha 70 anos e estava com boa saúde, morreu subitamente durante o sono. Eu voltei a Nova Jersey para o velório. Foi surreal passar pela porta e ver o corpo diminuto dela em um caixão, e então uma coisa ainda mais surreal aconteceu. Eu estava na metade do caminho até ela, quando senti uma força me atingindo na barriga. Era como ter sido acertada por uma pistola de pressão. Senti meu corpo ser empurrado para trás. Continuei a caminhada até ela, mas agora com um sorriso. Ajoelhei-me diante dela e balancei a cabeça. Eu sei o que você acabou de fazer. Você nunca para de me surpreender. Helen. No dia seguinte, que era o meu aniversário de 32 anos, minha mãe foi para seu descanso eterno. Eu voltei para a Califórnia exausta e drenada. Estava com saudade da minha pequena Lauren e precisava da minha casa. Arrastei a minha mala para fora do carro e comecei a caminhar na direção dos degraus da entrada. A primeira coisa que notei foi uma caixa na varanda. Deixei a mala e abri a caixa com mãos trêmulas. A primeira coisa que vi foi a letra dela do lado de fora do cartão de aniversário. Dentro da caixa, havia uma linda estátua de uma mãe, com um menino no colo. Ela está ainda hoje em um nicho na minha sala. Logan nasceu no dia 13 de agosto de 1996. Exatamente 9 meses depois de a minha mãe ser enterrada. Noites insones. Se você tiver uma mãe, não há um lugar para o qual você vá em que já não esteja uma oração. Labrador Broly. Minha mãe não perdeu tempo para retornar minha ligação. Não coloque o bebê no EB, apelou ela. Eu chego. Em 1 hora para você descansar. Ela chegou em poucos minutos e pegou o recém-nascido aos berros do meu colo. Então balançou o neto e cantou para ele enquanto eu subia para tirar uma soneca. Foi um descanso merecido. Eu tinha ficado sem uma boa noite de sono durante as primeiras 4 semanas da vida do meu Liu. Enquanto todas as demais pessoas do mundo contavam carneirinhos, eu contava os minutos que restavam para a próxima amamentação. Era só então que o quarto caria pacificou novamente. Então, nas primeiras horas do dia eu o fazia rotar, trocava a fralda e ninava o meu bebê até o sol nascer. Havia vezes em que a fadiga me fazia ter pouca paciência com a minha mãe, o que é um jeito muito tolo de se comportar com quem está lhe oferecendo ajuda. Você não é a única nova mãe que se sente estressada e sobrecarregada, me lembrou ela.
Todas estivemos nesse barco. Minha mãe falou sobre passar o nau da noite e o começo da manhã na cadeira de balanço. Tinha vezes que eu tentava de tudo para você parar de fazer manha. Eu estava no limite, mas esses dias passaram rápido para mim. E vão passar rápido para você também. Eu sabia que ela estava certa. Passaria rápido, rápido demais e aí eu teria outros motivos para ficar acordada a noite toda. Cartas de habilitação, formaturas, encontros extra. Eu me lembro de chegar em casa um pouco tarde depois de um encontro. Quando era adolescente, escorreguei a chave na fechadura, virei a maçaneta silenciosamente e fechei a porta depois de passar. Segui pé ante pé sobre as tábuas barulhentas da sala de jantar e fui para o meu quarto. Então uma lâmpada se acendeu na sala e ali estava minha mãe, me esperando na sala de estar. Onde é que você estava? Questionou. Era para você estar em casa às 11. Ainda é meia-noite, argumentei. Que diferença uma hora faz? Minha mãe me colocou de castigo por discutir com ela, além de por ter chegado em casa depois do horário. Ela tentou me fazer entender que só estava brava comigo porque se preocupava. Eu achava que ela era malvada e injusta. Demorei anos para entender que era o contrário. Houve várias outras ocasiões em que minha mãe ficou sem dormir por minha causa. Ela se revirou na cama quando me mudei para 2 estados de distância e ela andou para lá e para cá no corredor quando anunciei que estava saindo da faculdade. Eu a mantive acordada com o tipo de preocupação que apenas uma mãe pode sentir. São 4 da manhã em uma manhã de quarta-feira e eu e meu bebê estamos acordadíssimos. Ele já mamou e já toquei a fralda dele, mas não para de choramingar a menos que eu o pegue no colo. Então oscilamos juntos na cadeira de balanço, a cabecinha dele no meu peito e minha cabeça pendendo de exaustão. Daqui a alguns anos, estarei acordada por outros motivos. Ele vai chegar em casa depois do horário, vai dirigir pela primeira vez ou ir para a universidade. Eu vou me perguntar onde ele está e se está bem ou não. Vou sentir saudade de passar o nau das noites e começo das manhãs na cadeira de balanço com ele. Então, quando o sol nascer e o resto do mundo acordar de novo, vou ligar para minha mãe. Ela vai entender. Design de produtos. As crianças precisam mais de orientação e empatia do que de instrução formal. Anissa Lavan. No dia em que comecei o ensino médio, cada um dos meus professores falou que era importante tirar boas notas porque, assim, teríamos uma média geral alta e então conseguiríamos ir para a faculdade. Nenhum professor falou com essas exatas palavras, mas a mensagem tácita era que, se você falhasse mesmo que o M a única vez cis, sua vida inteira estaria arruinada. A pressão de cuidar do nosso futuro parecia ter começado no primeiro dia de aula. Eu até que fui bem na primeira metade do 9º ano. Peguei todas as matérias obrigatórias e consegui tirar B na maioria dos casos, com alguns assalpicados. Nas eletivas, peguei alguns cursos que eu gostava, outros nem tanto, e ainda havia os que eu mal podia esperar para terminar. Mas passei em todos e era o que importava. Eu estava sempre pensando na droga da média e no fato de que precisava continuar tirando pelo menos B se eu quisesse fazer alguma coisa da vida além de catar latinhas no acostamento. Então veio o 2º semestre e uma eletiva chamada Design de Produtos. Por alguma razão, achei que seria um curso de projetar algo como rótulos ou as imagens nas caixas de cereal. Eu gostava de desenhar e presumi que seria fácil de tirar em design de produto. Não podia ser tão difícil inventar um novo design para uma lata de refrigerante, certo? Levei aproximadamente 3 segundos da primeira hora de design de produto para saber que ou deveria ter lido a descrição da matéria com muito mais cuidado. Design de produto não tinha nada a ver com logos ou latas ou caixas de cereal. Tinha a ver com usar ferramentas como brocas e tornos e soldas. Era basicamente uma aula de metalurgia, em que eu me encaixava tão bem quanto uma barra de chocolate no painel de um carro em um dia de 30 graus. Para piorar a situação, o professor era do tipo estou falando para o seu próprio bem. Só que ele não estava só falando para o nosso bem, gostava de ser rude quando informava que éramos uma droga em soldar, perfurar ou qualquer outra tarefa que ele pedira. Em retrospectiva, eu deveria ter saído dessa matéria na primeira semana, mas não saí.
Continuei esperando, pensando que caria melhor ou que eu caria milagrosamente mais apto em fazer coisas que nunca era antes, e também não saí por conta da média geral. Queria mantê-la alta e tinha certeza de que conseguiria pelo menos um B em design de produto. Foi o semestre mais longo da minha vida. Cada um dos projetos foi um pesadelo, e tudo exigia o dobro de tempo que os meus colegas precisavam. De janeiro a maio, minha nota oscilou em um C, e só porque eu cava 4 dos 5 dias da semana até mais tarde na escola para trabalhar em qual fosse o projeto do momento. O estresse estava me afetando. À noite, eu sonhava com soldas, acordava com a certeza de que soldaria os meus dedos ou caria cego com a chama da ferramenta. Sentia que ia vomitar toda vez que entrava na sala de design de produto. Eu só queria que o ano acabasse, mas eu não queria ser reprovado. O que um F faria com a minha média? Eu já tinha decidido que teria ir para a faculdade em algum momento e tinha certeza de que precisaria de uma bolsa de estudos. E como conseguiria uma bolsa se tirasse F em design de produto? E os meus pais? Eu nunca tinha reprovado em nada. Eles surtariam se eu levasse um boletim com um F. Parei de ter pesadelos com a solda, porque parei de dormir. Eu só conseguia pensar em por que eu não tinha largado essa droga de aula quando podia. Então, depois de estragar a última tarefa e de saber que eu não conseguiria subir a minha nota além de um D, contei para minha mãe. Imaginei que seria melhor contar a ela o que estava acontecendo do que pegá-la de surpresa quando o boletim chegasse. Ela escutou, acenou com a cabeça e deu de ombros. Não se preocupe, falou. Eu a encarei. Ela não devia ter escutado com a atenção que eu esperava. Vou tirar D ou F em design de produto e repeti. Acontece, não é o M do mundo. Mas pode ser que eu não entre na faculdade. Ela me encarou. Quem falou isso? Todo mundo fala isso. Os professores, o orientador. Todos eles dizem que você precisa tirar só A e B para entrar na faculdade. Minha mãe me abraçou. Querido, você está no primeiro ano do ensino médio. Por que se preocupar com faculdade agora? Eu só comecei a pensar nisso no meu segundo ano. As coisas estão diferentes agora. Não nesta casa, avisou ela. Você tem tempo mais que suficiente para subir sua média geral. Me diga uma coisa. Você aprendeu algo em design de produto? Sim, que o professor era um babaca. Aprendeu alguma coisa sobre soldas e metalurgia e todo o resto? Sim, admiti. Mas eu sou horrível em todas elas. A questão é, você sabe mais do que quando começou. Não é isso que vale? Acho que sim. Então não esquente. E, ano que vem, quando se inscrever para as eletivas, talvez seja bom descobrir no que está entrando com antecedência. Acredite, eu saberei. Mamãe me abraçou de novo. Eu me senti melhor. Não ótimo, mas melhor. E quanto mais eu pensava sobre aquilo, mais decidia que ela tinha razão. Eu tinha mais 3 anos de aulas para tirar notas decentes. Não ia esquentar. E eu passei a pesquisar melhor antes de me inscrever nas matérias. Convite de festa. Um homem precisa viver consigo mesmo e deve garantir que seja sempre uma boa companhia. Charles Evans Hughes. Eu estava empolgada. Fora convidada para a festa de aniversário de uma amiga. Tora não era minha melhor amiga, mas estava em minha turma e fazíamos várias coisas juntas. E eu gostava de festas. Pedi para minha mãe e ela disse que eu poderia ir, então avisei a Tora que estaria lá. Aí, 2 dias depois, minha melhor amiga de todas me ligou. Ela e a família iam passar um dia inteiro na Disney, e ela me convidou para ir junto. Disney, eu amava tanto aquele lugar, e queria muito ir mais do que tudo. Corri para perguntar à minha mãe se podia. E foi então que ela me lembrou que a festa da Tora era no mesmo dia. Disse que eu não podia mudar de ideia só porque algo melhor surgiu. Fiquei brava, muito brava. A Disney era o meu lugar favorito do mundo e eu amava ir para lá, e gostava ainda mais de ir com minha melhor amiga. Meu entusiasmo pela festa sumira. O aniversário da Tora ia ser legal, mas não tão legal quanto um dia todo na Disney e, além disso, Tora sequer era minha melhor amiga. Implorei à minha mãe. Ela disse não. Chorei, reclamei, fiz biquinho. Minha mãe continuou a dizer não. O que eu queria fazer não era bacana.
Não era certo. Eu não consegui fazê-la mudar de ideia. Experimentei toda a desculpa em que consegui pensar. Minha mãe me explicou de novo. Uma vez que você aceita um convite, não pode mudar de ideia e fazer outra coisa só porque quer mais. Não é gentil. Ela me pediu para pensar em como me sentiria caso alguém fizesse aquilo comigo. Se alguém dissesse que viria à minha festa e então, por ter aparecido algo melhor, mudasse de ideia e não viesse. Como eu me sentiria? Pensei naquilo. Embora eu não quisesse admitir. Minha mãe estava certa. Eu ficaria magoada se alguém fizesse aquilo comigo. Mesmo contrariada, avisei a minha melhor amiga que não poderia ir à Disney com ela. Assim, minha amiga e a família dela foram para a Disney e minha mãe me levou para a festa da Torre. Eu não queria estar lá, mas algo interessante aconteceu depois que cheguei. Apesar do fato de não querer ir, me diverti muito. Fizemos coisas divertidas e diferentes. Assistimos a um Mi que ainda não saíra nos cinemas. Fomos as primeiras pessoas a vê-lo e foi incrível. Tinha um concurso de fazer a própria pizza. Cada um recebeu um pedaço de massa e tinha uma variedade de recheios para escolher. Ficamos todos cobertos de massa, queijo e outros ingredientes. É esperado que você leve um presente para a aniversariante, e foi o que fizemos. Mas a mãe e o pai de Tora também tinham um presente especial para cada um de nós. Foi tão legal. Quando minha mãe veio me buscar e eu não quis ir embora, ao chegarmos em casa, contei a ela tudo que havíamos feito de bom. Ela ficou bem feliz por eu ter me divertido e falou que estava orgulhosa de mim por entender que não se pode simplesmente largar uma pessoa quando algo melhor aparecer. Eu não apenas adorei a festa e me diverti como aprendi uma lição importante. Minha mãe estava certa, como sempre. Um passo positivo. Não quero que ela venha, sussurrei para o meu irmão. Com 14 anos, ele tinha 3 a mais que eu e, da minha perspectiva dos 11 anos, parecia muito mais corajoso. Eu não apenas o admirava, mas acreditava que ele me apoiaria e me defenderia quando eu estivesse assustada. E foi o que ele fez. Pai, disse ele ao nosso pai, que estava do outro lado do nosso diminuto apartamento. A gente preferiria que fôssemos só nós 3. Era um final de semana do 4 de julho e estávamos indo ver os fogos de artifício. Meus planos eram, meu irmão, meu pai, uma manta para a gente se sentar, uma caixa térmica com refrigerante e os fogos de artifício iluminando o céu. A namorada do meu pai não estava incluída. Ele ficou bravo e magoado. Já estava saindo com Mary havia vários meses e queria que a aceitássemos. Nós a víamos como uma concorrente. Não queríamos dividir o pouco tempo que tínhamos com ele. Eu não apenas era apegada ao tempo que passava com o meu pai, mas também me preocupava com a minha mãe. Na minha cabeça, achava que, se eu me permitisse gostar da Mary, estaria magoando a minha mãe. O meu pai já tinha decidido que gostava mais da Mary do que da mamãe. E se minha mãe pensasse a mesma coisa de mim, papai se casou de novo alguns anos depois. Mas levei muito mais do que isso para sequer dar uma chance para Mary. Ela era sempre gentil com o meu irmão e comigo, mas acredito que eu não conseguia me abrir por conta de um falso senso de lealdade com a minha mãe 20 anos depois, enquanto eu e meu marido estávamos nos divorciando. Meus rapazes de 9 e 7 anos chegaram em casa de uma visita ao pai em prantos. Eles me confidenciaram que o pai se sentou com eles e lhes contou que tinha uma namorada. Patty, ele disse, começaria a passar bastante tempo com eles. Eu sabia que os meninos a tinham achado legal. Eu sabia que, se decidissem não gostar dela, seria porque era algo que sentiam que precisavam fazer para serem leais a mim. Eu não queria que meus filhos cometessem o mesmo erro que eu. Sabe, Mary sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ela não perde nada para minha mãe, que é maravilhosa à própria maneira, mas Mary tem sido outra pessoa da minha vida em quem eu posso me apoiar. Tecnicamente, sou enteada dela. Mas, quando ela olha para mim, não se preocupa com laços sanguíneos, ela vê alguém que ama, por quem faria tudo e por quem já fez tanto. Ela esteve comigo nos bons e nos maus momentos, e ela ama os meus filhos como os avós biológicos. Assim, quando os meus filhos me contaram sobre Patty,
Pensei em todos os anos que desperdicei tendo rancor de Mary. Finalmente consegui ver algo de bom resultante dessa dificuldade. Meninos, escutem, pedi aos meus lhos. Sei exatamente pelo que estão passando. Os dois reviraram os olhos. Não, é sério. Dobrei a perna sob a cadeira e me inclinei para a frente. Depois que minha mãe e meu pai se separaram, meu pai começou a namorar. O vovô tinha uma namorada? Perguntou Jack, o de 7 anos. Agora os dois estavam interessados. Ele tinha. E eu não gostava nem um pouco dela. Tinha medo de ela tentar ser a minha nova mãe. E eu já tinha uma mãe que eu amava muito. Eu estava assustada. Pensava que, se eu gostasse dela, minha mãe ficaria triste. E ela já estava triste. Os dois assentiram, reconhecendo as emoções que eu passara há tanto tempo, quando tinha 11 anos. Bom, acho que eu gostaria que minha mãe tivesse me dito que estava tudo bem gostar da namorada do papá, porque no M das contas ela era muito legal. E eu não fui legal com ela por um tempão, porque ninguém me avisou que não seria um problema. A sala estava em silêncio. Meus meninos se entreolharam e então me encararam. Meninos, vocês sabem que era essa namorada? Os dois balançaram a cabeça, negando. A vovó Mary Canaan, de 9 anos, me encarou com olhos arregalados. A vovó Mary? Exclamou Jack. Uau, pois é. Consegue imaginar a vida sem a vovó Mary? Não a responderam em uníssono. Então continuei, segurando as mãozinhas deles. Quero avisar que está tudo bem vocês gostarem da Patty. Não vão me magoar. E não vão me deixar triste se vocês gostarem do tempo que passarem com ela e com o pai de vocês. Ela é uma pessoa legal e, enquanto ela for legal com vocês e com a irmãzinha de vocês, é o que importa. Combinado? Ganhei abraços apertados naquela noite. Quando eu estava passando pela tristeza do divórcio dos meus pais durante a infância, nunca imaginei que algum dia estaria grata pela experiência. Mas, tanto anos depois, acabou possibilitando que ou desse um presente aos meus lhos. Tudo acontece por um motivo, e hoje em dia entendo que o que passei na infância me deu as ferramentas para ajudar os meus lhos quando mais precisavam. Feia. E, ao último dia de aula, antes das férias de inverno. Nuvens cinzentas cruzavam o céu poente, ventos gélidos chicoteavam as janelas da minha aula de matemática do 6º ano e, apesar de eu normalmente prestar muita atenção, eu me vi deslizando para um sonho. Anal, como focar quando o Natal e toda sua alegria chegariam em alguns dias? O sinal tocou e os alunos zarparam das salas. Eu me juntei à multidão, atordoada com o impacto no corpo de uma mochila após a outra e vozes retumbando em meus ouvidos. Consegui sair da escola e sorri ao ver minha irmã gêmea Melly e nosso amigo Peter conversando ao lado de uma árvore congelada. Corri até eles e notei que Melly estava com um sorriso estranho, quase descontraído. Os olhos de Peter brilhavam com a promessa de uma boa fofoca. Oi, falei, lançando um olhar para o nosso ônibus escolar temporariamente imóvel, aguardando a uma boa distância. Anal não queria perder a carona para casa. Aaron nos chamou de feias, disse minha irmã. Peter senta com ele na aula de matemática e me contou. Sam falou que você faz umas coisas estranhas com a língua quando fala também. Por um momento, fiquei chocada, confusa e triste. Em um instante, essas emoções se fundiram em humilhação e vergonha. Melly parecia não perceber a minha chateação. Eu nem sei quem é Owen, admitiu ela e Peter riu. Pensei por um instante. Eram nossos primeiros meses na nova escola. Os dois meninos vieram da escola de ensino fundamental, do outro lado da cidade, e eu conhecia Sam das muitas aulas que fazíamos juntos. Eu tinha uma lembrança vaga de Alan. Era um esportista com uma namorada magrinha. Meus olhos começaram a marejar. Muito obrigada, viu, Peter? Consegui dizer, antes de correr das pessoas, com quem eu mal podia esperar para conversar alguns instantes antes. Apressei-me para o ônibus, me enando no canto de um assento duplo. Minha respiração embaçava a janela gelada, na qual apoiei a bochecha. Eu lutava contra o aperto na garganta, as lágrimas sob os olhos. Como se as coisas não pudessem piorar. Uma menina com quem eu era ligeiramente amigável se sentou ao meu lado.
Nós havíamos jogado softball juntas nos últimos anos pelo time recreativo e morávamos na mesma área. Virei o rosto quando a primeira lágrima quente começou a cair. Ela disse algumas coisas. Nada que eu consiga lembrar. Creio que demorou um instante para que percebesse que eu estava chorando e ela parou de falar. Agradeci em silêncio. Todas as minhas inseguranças se tornaram facas aadas e cada uma estava me perfurando de novo e de novo. Uma força incansável. Meu cabelo tinha frizz demais. Meus olhos eram castanhos demais. Minhas roupas não eram descoladas. Eu era gorda. Eu era feia. Feia. Depois do que pareceu 1 milhão de anos, o ônibus parou em frente à minha casa. Curvando-me, desci do ônibus. Minha irmã caminhava rapidamente, vários passos adiante. Eu estava ansiosa para contar à minha mãe como meu dia fora horrível. Mas minha irmã correu escada acima primeiro e eu não conseguiria encarar as duas ao mesmo tempo.